um artista que te decepcionou, mas se quiser falar o mesmo artista, pode falar, tá? Que isso? Não teve nenhum que me decepcionou, porque a gente não tá ali no trabalho pra, né, encher a bola do artista. A gente tá ali pra fazer o nosso. Mas um que eu esperava que fosse super da hora e que não foi tanto, que fez lá o seu rapidão e vazou já, foi o Livinho. Hoje a gente recebe aqui Maria Augusta. Quando o assunto é dança, ela baila e baila. E é isso, Maria. Muito feliz de estar recebendo você aqui. A gente já é amigo há muito tempo. Sim. Então, tipo, são quase 10 anos sendo de amizade. Sim. O que é muito da hora, assim, de falar. Mas, de fato, mesmo sendo seu amigo, eu não sei como que a dança entrou na sua vida. Não, muito obrigada a vocês por estarem me recebendo. Eu acho muito legal a iniciativa de estarem trazendo pessoal, artistas independentes. Eu, por exemplo, que estou começando agora, que estou entrando mais no mercado de trabalho, é muito legal ter esse incentivo. E, a gente se conhece há bastante tempo, e a fase que a gente se conheceu foi uma fase que eu estava saindo da minha adolescência pro mundo. Eu era uma criança muito tímida, eu era muito quietinha, e aí quando eu conheci o Gabi, quando eu conheci a galera que saiu com a gente, Sim. Foi quando eu comecei a entender que, existe um mundo, existe coisas que eu achava que eram erradas a gente fazer, a gente se divertir, a gente às vezes, né, passar um pouco do limite. Mas eu acho que isso foi tão essencial pro meu crescimento, pra eu entender o que é o mundo, entender que não é só ficar dentro de casa e fazer tudo certinho, e estudar, nananana. Então, até esse certo ponto, quando a gente se conheceu, eu era muito quieta, eu era muito quietinha, eu era muito tímida, muito introvertida. Eu tinha uma colega que estudava junto comigo e ela já era inserida mais no mercado de teatro, ela gostava muito dessa área de atuação, ela queria ser atriz. E ela estudava numa escola que tinha também dança e que tinha passarela. O primeiro contato que eu tive com essa escola não foi com a dança, foi com a passarela. A gente fez um desfile para uma marca de roupa, que na época era legal. E aí entrei, gostei, fiquei com elas. E as professoras, a Rose e a Mayara Lavelli, elas são incríveis, são profissionais excepcionais. E elas sempre misturavam todos os tipos de arte. Então, no meio do teatro tinha, sim, uma passagem pela passarela, que a gente subia no salto, colocava um personagem. E depois ela teve essa ideia de colocar uma dança. Então, vamos estar atuando, mas também... E se a gente fizer uma coisa mais ensaiada, uma coisa mais coreografada, que foi quando eu comecei. A Mayara puxou um pouco mais da dança. Depois de uns anos, ela até colocou a gente para dançar no salto. A gente participou do Osasco Fashion Week também, dançando e desfilando. Foi super legal. Foi quando a Leste apresentou. E depois eu só progrediu ali dentro Exatamente. Tipo assim, era uma coisa que eu tinha gostado muito, mas que era uma coisa muito rasa, porque envolvia teatro, envolvia passarela, envolvia canto, envolvia muitas outras artes. Então a dança era só o segundo foco. Inclusive, eu quero falar depois sobre a passarela, porque a gente deixa pra mais depois, mas a gente vivenciou uma parada junto de passarela, assim, tipo, do nada. Eu lembro o dia, assim, eu tava do nada. E aí você falou assim, Gabi, você nunca, tipo, pensou em nem nada. Aí eu lembro que fui fazer, tipo, meio que o casting, alguma coisa assim, né? Uhum. Com a Mayara, se eu não me engano, ela que tava fotografando, aí eu tirei umas fotos lá, e aí ela gostou e falou assim, vamos desfilar. Aí a gente desfilou num desfile que era geral vestindo coisas recicláveis. Não era isso? Tipo de plástico. De plástico, não sei se reciclável, mas de plástico, assim. E também foi, eu acho que minha primeira vez desfilando. Eu não tenho certeza se foi a primeira, mas eu não tinha desfilado muito. Foi bem legal também, assim, a experiência... uma experiência nova pra mim, porque eu já tava ali envolvido com a música, se não me engano. Já tava, né? Só que eu vim mais desse lado também do teatro e do desfile em si. Mas acho que seria legal a gente comentar de um momento que eu acho que muda a sua vida, que seria a entrada pra Millennium. Não sei se do ponto de vista financeiro, de carreira, mas do ponto de vista de como dançarina, eu acho que muda. Tá. Ai, que legal falar disso. Tipo assim, nesse mundo aí do desfile, da dança, sempre foi meu segundo plano, mas sempre foi uma coisa que eu, sem querer, me saía um pouco melhor do que as outras meninas, porque eu gostava mais. Então, era uma coisa que eu me dedicava mais pra dança.
e as outras meninas mais pro teatro. Na verdade, 100% pro teatro. Então, uma amiga minha chegou e falou, Má, você gosta muito de dançar, dá pra ver que você gosta de fazer isso. Vamos comigo fazer uma aula em um outro lugar? Fui. Foi uma aula com o Thiago Montalti, que na época era um dos professores mais requisitados, assim, de São Paulo, do Brasil. E ele dava aula na Millennium Dance Company, que foi onde abriu, assim, as portas pra mim. Fiz uma aula com ele nesse estúdio, depois eu procurei onde ele dava aula regularmente, que foi na Millennium. E não saí de lá, fiquei lá dançando com ele até que entrou a pandemia. E aí a gente teve que parar, lógico. E aí, quando eu voltei, quando as coisas foram voltando também, uma amiga minha falou assim, vamos fazer aula em um lugar? Falei, vamos. Era uma aula de hip hop, era uma semana, chama Semana do Trintão. Era em um outro estúdio chamado Depth Cult, que hoje em dia também é um dos lugares que eu adoro fazer aula. E lá tinha essa semana que você podia fazer aulas, todas as aulas do dia por R$30. Então era um preço super legal e com profissionais muito bons. No dia que eu fiz com o Caco Aniceto, que também é um profissional que me impressionou muito. Hoje ele tá na Europa com o Veig, coreografando e estando no balé, junto com os meus outros professores também, a Letícia, a Carla e o Vinicius. E é todo mundo do Veig hoje em dia, né? Tipo, não todo mundo, mas creio que a maior parte tá com o Veig, né? Eles estão com o Veig. Os quatro estão com o Veig, da hora. E é muito legal, tipo, assim, ver que o meu crescimento e o crescimento deles também, sabe? Mas fiz aula com o Caco, gostei muito. E aí ele também dava aula na grade da Millennium. Então, fui procurar mais. Minha amiga falou assim, Má, é o seguinte, vai ter uma audição para entrar na companhia da Millennium. Então, não era só fazer aulas lá. Era levar um grupo, ser de um grupo e let's go, competir, ensaiar, apresentar. Eu não tinha noção nenhuma. A minha noção era realmente passarela, desfilar, fazer isso, pum, acabou, chega. Era isso. Então, muito diferente do começo de outros bailarinos, eu comecei muito cortando toda uma iniciação. Eu nunca fiz aula de balé, nunca fiz aula de jazz, nunca fiz aula de iniciação, nunca fiz aula de nada. Já nunca fui fiz aula direto de base. pro front ali. Já fui direto. Eu fiz a minha inscrição no dia que ela me mandou a mensagem. Mas eu lembro que era um sábado de janeiro que eu precisava enviar um vídeo de uma dança de um professor muito bom. E eu precisava mandar até 1h da tarde. E eu fiquei enrolando porque eu não estava segura. Eu tinha feito poucas aulas na minha vida de dança. Era uma coreografia muito avançada. Era um professor e uma companhia muito renomada, muito avançada. Eu mandei 1h10. Eu falei, mano, não vou passar, eles nem vão ver. Tipo assim, mandei atrasada. Passei pra companhia oficial. E aí foi um baque de realidade muito grande. Tipo assim, eu tava ainda no meu ensino médio, mas entrei pra companhia e no primeiro ano que eu entrei, a gente já foi competir em Joinville, que é, tipo assim, o maior dos maiores e dos melhores lugares de competição, é muito forte, então vão grupos que treinam há muito tempo. Pra você entrar em Joinville, pra você dançar em Joinville, existe uma seleção. Então, só 5 grupos do Brasil inteiro têm a chance de dançar lá pra competir. Então, tipo assim... É bem concorrido, né? É muito concorrido. Muito. E a gente foi, meu primeiro ano dançando na vida, não sabia nem o que era direita e esquerda, não sabia o que era um contratempo. A gente foi, dançamos, foi maravilhoso. Essa coreografia e esse grupo era dirigido pelo Jô Cardoso, que é, tipo assim, o melhor, a referência, assim, absurdo, do Brasil. E, assim, começar a dançar com ele foi muito bizarro, tipo assim... E, tipo, deve ser muito difícil também você começar com um professor muito, muito avançado. É muito, e tipo assim, a galera era avançada, a galera sabia, se jogava, tinha expressão, tinha corporesidade, tinha estudo. E eu tava lá, tipo assim, até porque você fica retraída, né? Tipo, no começo você fica, tipo, caramba, sei lá. Eu não sabia dessa, mas muda muito de você ser uma dançarina, tipo, sei lá, sou uma dançarina comum, de ser uma dançarina de uma companhia. Muda muito. Muito, muito, muito. Muito, 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 muito. E o que muda é exatamente o fator de ser uma companhia. Você está lá com muita gente,
para atingir o mesmo objetivo, que é competir, que é ganhar o primeiro lugar, que é estar bonito, que é estar limpo, que é estar homogêneo, estar orgânico. Então, assim, a minha rotina mudou, o meu ano mudou, a minha vida mudou. Porque eu fiquei focada nisso, fiquei focada em competir, fiquei focada nas coreografias, fiquei focada no meu grupo. Então, isso envolve desde a sua alimentação, do jeito que você vai alimentar para você conseguir dançar por 4 minutos inteiros sem parar, dando o seu máximo. Então, Caramba, que absurdo, né? Você para pra pensar que, tipo, ela tem que se preparar um ano, sei lá. Não, um ano é muito, mas muito... É um ano. meu, é tipo Muito tempo. muito tempo. Pra dançar, tipo, 4 minutos. É absurdo, É mano. tipo as Olimpíadas, a galera vai lá, dá um pulo errado, E já já era. era. Não pode importa. errar, né? Jamais. Não importa o tanto que ela já estudou, Mas que a deu cobrança certo. lá é muito... Então, exatamente. Esse é um dos fatores também que muda muito você ser só um bailarino para você ter feito parte de um grupo de competição, independente de qual modalidade, porque é levado muito mais a sério. A gente está lá com um objetivo, então não é você por você, é você por um grupo. Isso é muito lindo, tipo assim, nossa, fui muito feliz quando eu estava nesse grupo, porque a gente tinha realmente esse objetivo de juntos vamos dar o nosso melhor e a gente tinha dias que a gente pensava em ir pro Ibirapuera para treinar, para se exercitar mesmo, porque exige muita força a coreografia. Então, é sempre esse mesmo propósito. A gente sempre tá junto pelo mesmo propósito. Sabe um bagulho que eu acho muito difícil da dança? Nossa. Dançar. Exato. Ai, meu Dançar em Deus. si. Tudo. Mas quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, assim, que eu lembro que você me dava muita atenção nisso. Tipo, me dava muita atenção... Tipo, Gabi, faz as coisas certas aí. É a cobrança. É a cobrança. Mas Então, era era assim. justamente, não é... O físico, beleza, o físico é complicado, é puxado, realmente, você tá ali fisicamente bem. Mas eu acredito que isso, o treino resolva, tipo, de imediato. É, tipo, se você treinar, você vai ter um físico bom. Algo que, pra mim, era difícil, era literalmente uma consciência corporal que você tem que ter. É tipo como se você desse um sinal pro uma pessoa leiga de dança, né? É como se você desse um sinal pro seu corpo, tipo, meu, preciso que meu braço dobre aqui. E ele, mas assim, ele tem que, Ele não né, faz o que fazer eu a quero. parada. E ele não faz do jeito que eu quero. Então, tipo assim, Exatamente. eu acho que é o maneiro do tipo, de você ver um dançarino mesmo quando ele é profissional, enfim, na etapa que ele já tá se consolidando num dançarino profissional, essa é a parada mais da hora, que você fala assim, mano, o que ele quiser fazer com o corpo dele, ele consegue. E aí, tipo, sei lá, queria emendar numa pergunta, como que alguém, igual você falou assim, tipo, vai, no futebol, que é mais, eu acho que um campo que a gente conhece, se a gente fala assim, mano, o cara ele virou profissional sem ter a base, às vezes ele tem uns defeitos meio de que era pra ele ter adquirido na base. Exato. Uhum. E aí você fala assim, eu virei uma dançarina profissional sem a base. Como que você conseguiu ter essa maturidade de, tipo, adquirir essa consciência corporal? Eu acho que, assim, na dança, isso é uma coisa muito... que tá sendo muito estudada agora. Não existe isso de... acordei e sou profissional. Não Sim. existe um diploma de... Apesar de você fazer faculdade, apesar de você ter estudos, não existe um... Pronto, agora você é profissional, você tá livre, vai viver e trabalhar. Eu amaria se fosse assim, mas é uma coisa que a gente tem que construir. Eu acho que quando a gente... Isso no geral, pra vida. Quando a gente se limita a algo de eu sou isso, a gente acaba tendo esse enquadramento, assim, de eu preciso ser isso, preciso fazer isso. Então eu penso só no que eu gosto de fazer, dançar, e luto pelo meu trabalho, sabe? Então, esse lance de dançarina profissional é muito questionado até hoje em dia, no meio de, tipo, o que eu faço pra ser um dançarino profissional? Sim. Eu acho que não existe isso. Eu acho que existe você estudar para entender o que você quer fazer. Porque no meio da dança existem um leque de opções. Você pode coreografar um show, você pode dançar no show, você pode dançar para um artista, você pode dançar para um balé, você pode dançar para um grupo de competição, você pode dançar para diversas coisas. Então não existe uma fórmula. Você tem que seguir esses passos para conseguir esse resultado. Então, por exemplo, eu nunca tive uma base de balé, uma base de jazz, uma base de danças acadêmicas, que eu sei que é uma coisa muito importante para se formar uma bailarina, um dançarino no geral, independente de qual área. E eu não tive também as bases certas do começo de hip hop, de jazz funk, de heels. Tudo isso eu fui adquirindo. Então,
difícil falar isso. Mas meio que eu tava atrasada em relação às outras pessoas. Lógico que cada um tem o seu tempo. Eu dei o meu jeito. Então... Você acaba tendo que trabalhar dobrado, né? Se você Exato. quiser chamar a atenção, que é um meio que você precisa chamar, né? Atenção. Essa é a chave, exatamente isso. E aí eu fiz um curso também na Millennium com o Jô, o Rafa Custódio de Vinição, o Red Carpet, e ele tem uma base de tudo. Então eu passei pelo balé, eu passei pelo jazz, passei pelo contemporâneo, passei pelo Rios, de uma forma muito sutil, uma forma assim, não foi um estudo aprofundado, mas até hoje eu faço cursos que me aprofundam no que eu quero seguir. Então, o Wolfgang, que é do Vinição, Let Class, que é da Leti Garcia, Caco Class, do Caco Aniceto. E as minhas aulas que eu faço à parte também, da galera que eu gosto de estudar, o corpo que eu gosto de estudar. Então, é muito isso. Tipo, você falou desse exemplo de, como que eu vou dobrar meu braço desse jeito? Se você não treinar dobrar o seu braço desse jeito ou de outros jeitos possíveis, você nunca vai descobrir o que funciona pra você. Porque eu posso passar pra você uma dinâmica que funciona comigo, que pra você, tipo assim, você vai olhar e falar, é muito mais fácil fazer desse jeito. Então, conforme você vai treinando, você vai desbloqueando coisas na sua cabeça que vão facilitando ou não esse seu desenvolvimento tipo um autoconhecimento. Tipo um autoconhecimento 100%, só que corporal. Pode crer. Consciência corporal. Eu queria, tipo, pegando esse gancho seu, assim, né? Hoje em dia, a dança, ela tá algo mais normal, vamos dizer assim, né? Na sociedade em si, né? Sim. Até porque antigamente, se você chega no seu pai ou na sua mãe lá, alguns anos atrás, e fala que quero ser dançarina, é capaz de você tomar uma chinelada na cara. A chinelada vai voar. Eu entendo. Entendeu? Então, acho que hoje é mais normal, até porque a dança tá em tudo, tá? Você vê em filme, novela, em tudo. TikTok, tá em tudo. Então, como que é esse processo pra você, assim, com a sua família, entendeu? Com a minha família? Como que eles, tipo, vê você assim, hoje, como que eles entendem isso? Tá. Pô, a mãe dela é da hora demais. É. Sua mãe é da hora demais. Mano, a minha mãe é perfeita. Exato. Tipo assim, a minha mãe e a minha família, ela é a minha base que eu tenho dentro da minha casa, né? Então, dentro da minha casa, minha mãe, e ela é muito aberta comigo, ela é muito minha amiga, ela é muito minha conselheira. Minha mãe é, tipo assim, tudo que eu tenho mesmo, assim, ela sempre me ajuda, ela sempre me apoia, então pra mim foi muito tranquilo esse lance de falar pra minha mãe, porque antes ela já via esse meu interesse quando eu estudava, quando eu dançava em alguma coisa, ela me apoiava, ela já gostava que eu fizesse isso, ela ficava feliz. Quando entrou o lance de, tipo assim, sair da escola, e agora, o que você vai fazer? Você vai fazer uma faculdade? O que você quer fazer? Eu entendo a questão financeira, então eu fiquei 1 ano depois do meu ensino médio parada, só dançando, só competindo, só trabalhando. E depois eu entrei na faculdade, que eu vi que eu precisava de um apoio maior financeiramente, então tô fazendo faculdade ainda hoje em dia. E é isso, minha mãe foi tudo, assim. Então ela, tipo, acho que no começo ainda ela já te apoiava. Quando ela viu que realmente deu certo, que tipo assim, pô, minha filha tem talento, então acho que é isso, né? E faculdade você tá cursando o quê? Fisioterapia. Tá, né? Eu lembro que quando a gente... Porque qualquer probleminha ela já tá ali pra Exato. resolver, né? Não, o pior que eu lembro que quando eu questionei isso, eu falei assim, Maria, mas fisioterapia, assim, ela falou, não, é porque se eu posso até ajudar o pessoal da minha equipe, né? Se eu não me engano, você se inspirou numa bailarina que também fazia Exato. isso, que cuidava de alguém, e aí você falou, pô, eu posso ser essa pessoa também que cuida de mim, cuida das outras pessoas, né? Exatamente. Em Joinville, a gente ia competir e uma amiga minha machucou o joelho. E aí ela tinha todo o grupo, que nem uma companhia. Então, todo o grupo se moveu, tipo, meu Deus, será que ela vai estar bem? Será que não sei o quê? E dentro desse nosso grupo tinha uma amiga minha que ela era formada em fisioterapia e ela ajudou muito. E eu falei, caramba, então existe um mundo onde eu posso dançar e eu também posso fazer o que eu... Posso cuidar do meu corpo, posso cuidar do corpo dos meus amigos e, né, do mundo. Se eu posso fazer isso, então eu quero. E aí foi onde eu tive certeza que eu queria cursar fisioterapia. E você se encontrou no curso? Porque às vezes a gente idealiza, né? E chega lá e fala, nada a ver, mas você se identificou, tá se identificando? Sim, agora eu tô tendo matérias mais específicas na faculdade, então são muito legais. Tipo assim, a fisioterapia é muito doida também, esse lance de estar em movimento e dançar. As duas coisas na minha cabeça se conectam, sabe? Então, acaba que é muito tranquilo.
Lógico que tem seus pontos difíceis, assim, que são matérias um pouco mais chatinhas, mas Sempre tem, né? sempre tem, é. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de coisa boa. Estamos diante de uma pessoa que trabalhou com artistas Renomados. e marcas. E aí eu queria citar alguns trabalhos que a gente separou assim, né? Que a gente viu. Que a gente curtiu. Que a gente curtiu. Muito maneiro. E, tipo, pô, querendo ou não, a gente queria entender um pouco de você que lida direto com a pessoa. Porque, vamos ser sinceros, a pessoa que ela só assiste, ela idealiza aquilo ali. Vamos supor, a gente vê um clipe de você com o MC Livinho, que é o caso de... Esqueci o nome da música, agora me fugiu. Pé de tapa. Pé de tapa. E aí, a pessoa que tá aqui de fora, por exemplo, o espectador, ela fala, caramba, como que é, pá, o MC Livinho e não sei o quê, porque ele é um artista renomado. Mas no dia que você tá lá, você tá pra representar o seu trampo, tipo, e aí, acho que soa essa dúvida pra gente, né, de... Como que é você tá com esse artista ali do seu lado, você trabalhando com ele, sabe? Como que é isso, né? Exato, como que se dá essas relações? Mas antes eu quero falar sobre os trabalhos e aí você explica. Então vamos lá, ó. Clipe do MC Livinho, Peça Rara. Peça rara. Peça Rara. Marshmello e Trop Killers, essa daqui foi um absurdo, mano. Foi um absurdo. Essa aí surgiu umas curiosidades. Foi muito legal. Esse foi muito legal. Esse clipe ele vai render assunto. Esse vai render assunto. Tipo, GTA é, na verdade, tipo um medleyzão, onde você participa... Muito legal também. Você tá ali no corte mais com o Predella. E eu, por te conhecer, sei que você era uma pessoa muito fã de Costa Gold. Muito fã. Pega Firme, MC Brinquedo e MC Gabi. Não Gabizinho, eu. Outro Gabi. MC Caveirinha e da Lua, que é brabo também. E, pô, trabalhou com marcas como Popeyes, Riachuelo, Coca-Cola e Casas Bahia. Coca-Cola foi no Delegacy, não foi na parada do Delegacy. O que é o Delegacy? De verdade. É que eu não entendi muito bem, né? Sejamos sinceros aqui, a gente não vai fingir um costume na frente da nossa convidada. O The Zone Legacy, ele é uma marca que aí se lançou no mercado no ano passado, 2024. E a gente tinha esse intuito também, a gente competiu. Sim. Foi super legal. Fizemos esses trabalhos também. Teve um espetáculo lindo também, o The Legacy. E eu não participo mais desse projeto. Mas também era um grupo também que tinha essas missões de competição, de trabalho, de se inserir no mercado, dos espetáculos. Então... É basicamente a mesma coisa ali que você fazia na Millennium? Ou... Parecido. Parecido. Então é isso, né? Conte para nós como que funciona essa... Como que é você estar no bastidor com um artista tão grande assim? Você tem contato? Ou com essas marcas? Pode ser marca também. Tipo, como que funciona esse contato de você com a marca? Se você quiser falar da experiência com o Predella, que é o seu ídolo, que aí a gente quer entender como que é o fã tá do lado do seu ídolo e tá, tipo... Exato. Tá. Então, assim, pra você que é artista, dançarino, ator, atriz, existem grupos de casting que são formados nas redes sociais mesmo. E você sempre manda o seu material lá. Então, eles pedem, tipo assim, 6 meninas loiras no dia tal, com roupa tal. E aí, as meninas que podem, que estão dentro do perfil, enviam a fotomontagem. E dentro dessas fotomontagens, os diretores de elenco, eles escolhem, tipo, eu quero essa pessoa, essa, pra esse clipe. Beleza, depois que fechou o grupo de casting, então você já sabe com quem você vai trabalhar. Às vezes, eles passam um briefing, de tipo assim, olha, vai ser mais ou menos nessa pegada, então é uma coisa mais atuação, ou ao contrário, precisamos que vocês peguem essa coreografia. E aí, às vezes, é um vídeo que a pessoa manda em seguida e, tipo assim, você tem que pegar o seu vídeo, executar bem, pra estar lá no dia seguinte sabendo fazer. Geralmente é isso, o grupo ele é fechado um dia antes. Então... Caramba, bem em cima, né? Você não sabe exatamente o que você vai fazer e exatamente quem vai estar lá. Então, o do Predella foi muito legal. Tipo assim, esse dia foi muito legal. Eu tinha mandado meu material, mas ele geralmente não mandam os nomes dos artistas, porque tem muita menina que tem preferência. Tipo, eu só gravo com artista grande, então manda só pra quando Ou então, só esse menino é desconhecido, não vou mandar minha fotomontagem pra ele. Então,
tem um certo... Cuidado ali, né? Tem um certo cuidado de não vazar muita informação. E aí, beleza. Eu tinha mandado... tipo assim, era 1h eu tinha mandado. Eles pediram bem tarde. E aí, eu acordei 8h com o produtor de elenco, o Marlon, me ligando, tipo assim, umas 3 vezes me ligando, tipo assim. E aí, eu acabei de acordar, eu vi assim... Ai, você pode estar nesse horário e tal lugar? Eu falei, posso. Peguei minhas roupas e fui. Quando foi montado esse grupo de cast, eu tava no caminho. E aí, eu vi, tipo assim... Clipe CBzinho, fulano e Predela. Aí eu, como assim? Eu falei assim... Mano, o que acontece muito é de, às vezes, é um clipe pra essa música, pra esses artistas, mas nem todos estão. Ou você só grava com um, ou as outras meninas gravam com ele, enfim. Em especial, esse é muito longo, né? Tipo assim, são 8 minutos, não são? Exatamente. De música. Então, acredito que você não ficou de ponta a ponta gravando o clipe. Não, esse clipe em específico, ele tem uma locação que foi, acho que em Igaratá, e teve uma locação aqui em São Paulo. Eu só fiz a de São Paulo. E aí, o que aconteceu? A gente chegou lá, o clipe era do GTA, então a ideia era a gente ser tipo as meninas lá que trabalham no GTA. Então a gente fez o cabelo e tal, e aí, tipo assim, eu não conhecia os outros MCs, conheci no dia, que eu acho que era o CBzinho, e teve mais um que tava lá também, além do Predela. Então a gente começou gravando com um, que é uma cena tipo de carros e afins. E aí, na hora que eu fui me trocar, tipo, a gente acho que ia comer, sei lá, e depois eu tava no espelho, assim, arrumando meu cabelo, passando um batom, e aí eu fui gravar um vídeo pra mostrar pro meu irmão, tipo assim, onde eu tô, não sei o quê. E aí atrás passa o Predela, tipo, mó tranquilão, e aí eu, como assim ele realmente tá aqui, cara? E aí, pô, fiquei super feliz, tipo assim, eu não conhecia o Marlon, que era o diretor de uma das cenas, e nem o Tonelli, que era o diretor do clipe em si. Não conhecia eles, era a primeira vez que eu tava trabalhando com eles. E aí eles não sabiam que eu era tão fã do Predela e sem querer eles me colocaram pra gravar do lado dele. Então foi tipo assim, coisa de Deus, assim. Foi super legal. Você não ficou nervosa, não? Tipo assim, como não era nada, era uma figuração. Eu não tinha dança, não tinha nenhuma atuação também, era literalmente uma figuração. Então, eu não tinha muito o que errar. Mas lógico, né? Tipo assim, saber que ele tá lá do seu lado, e você tá não poder, do tipo. homem, pô. Você tá trabalhando também, então você não. Ai, eu sou muito sua fã! Esse é o ponto que, tipo, eu falei. Porque, tipo, quem tá de fora, imagina que você chegou lá, tipo, caraca, Predelão, tudo, tá ligado? Nossa, você é louco, como que eu gosto de você. Caramba, nossa, e eu gosto mesmo. Exato, então, mano, eu fico imaginando assim, tipo, pô, não sei se ia ter essa maturidade, mas acho que quando você trabalha com essa parada, você adquire isso daí muito, tipo, mano, tô aqui profissionalmente e é isso. Tipo assim, as meninas no geral, que estavam lá, elas nem sabiam quem era, e aí eu tava surtando, mano, quem é esse cara? Eu, tipo, como você não conhece, mano? E aí elas, tipo, meu, tá, e eu, realmente, é verdade, tô trabalhando. Acabou que foi super rápido, ele foi super legal, assim, tipo, ele foi super atencioso, tranquilo, respeitoso e foi muito legal. E desses trabalhos você pode, tipo, eleger um, até o que esses que a gente não citou, um que você mais gostou de ter feito? Por questões emocionais, teve o do Predela, que foi super legal de fazer. E o resultado também ficou muito bom, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. A parte que o Predela canta é uma parte, tipo assim, com os códigos do GTA de verdade. Uhum. Então, tipo, mano... Ficou show de bola pra caramba. O mais recente que eu fiz foi o da Casas Bahia, que também foi super legal de participar. Foi uma produção maior. Foi um comercial que foi pra televisão. Foi o primeiro comercial que eu apareço que está na televisão. Então, esse foi super legal também. Meu, tem muitos que eu gosto. Tipo assim, cada um tem uma experiência única e tem um bastidor que é muito engraçado, que sempre vai ter uma história. Então... É isso que a gente quer saber. Conta uma história de bastidor aí, uma história de bastidor. Aquela história que é proibida em todos os países, inclusive, sabe? Se você puder falar depois sobre Marshmello e Trop Killers, pra quem não viu esse... claro! Mano, esse clipe é absurdo. Esse clipe é absurdo. Esse clipe é muito legal. Esse é absurdo. A produção é muito grande. Foi muito legal. Também eu fui de substituição ainda. Era tipo assim, vocês podem estar daqui 1 hora em tal lugar. Foi gravado numa favela.
Acho que. Não. Eu não lembro em qual foi gravado, mas é uma favela que tem uma quadra que muita gente grava lá. Tipo, muitos MCs costumam gravar lá, porque já tem esse espaço que é legal, a galera da comunidade ajuda Abraço. também. Exato. E esse é muito legal. Tipo assim, eu já tinha gravado com o MC Deluxe, que é um dos cantores que tem a voz lá, e ele já tinha me reconhecido. Então ele já, tipo, você aqui de novo, vamos dançar, não sei o quê. Foi super legal, ele é um querido. E a produção, tipo assim, Tropiquilas e Marshmello foi muito grande. Então, tipo assim, teve um cuidado maior. Teve uma galera que raspou o cabelo e pintou com o sinalzinho do Marshmello, tipo, os Não, então, olhinhos da sim, boca. eu acho que foi legal. além do, tipo, do audiovisual ser um absurdo do que acontece ali, mas, pô, você ter o Marshmello soltou a música no canal dele. É um artista Meu nome tá internacional. lá, Exato. assim. Não, o Tropiquilas também. Os dois Os ali. dois são muito bons. Nossa, Bom isso foi demais. muito legal. Eu não sabia. Que nem, no dia só tava o Deluxe como cantor. A gente fez umas cenas soltas também, de ambientação e tudo mais, que a gente acaba participando. E foi super legal, foi super gostoso. Tipo assim, eu não esperava. Quando lançou, assim, a música e eu vi que tinha o nome e essa produção toda, deu um baque, assim, de tipo, eita. Mas eu já sabia, a música já era boa, quando tocava todo mundo já curtia muito, foi uma coisa muito espontânea, sabe? Mas aí você tem que falar pra gente também daquela partezinha, da pegação, Então, que ali foi... quando isso acontece, Que ali foi inédito, É. né? É tipo Quando- assim, eu acho que é difícil gravar. Eu não sei se você precisou gravar, né? Depois você É, até eu fala não pra nós sei, assim, sim, mas se você não gravou nessa, se em algum momento da vida você já gravou uma cena assim, e como que é gravar, tipo, uma cena assim? então, eles sempre perguntam. Como esse caso foi substituição, foi muito na hora, a diretora veio no grupo de eu e mais 3 meninas e elas falaram assim, olha, tem uma parte que existe uma cena de beijo e não sei o que, vocês topam? E as 4 falaram não, em seguida, tipo, não. E geralmente quando acontece isso de você já os diretores e o elenco já saber que precisa de uma cena de beijo ou uma cena um pouco mais privada, assim, entre a pessoa e o artista e tudo mais, tem um cuidado maior e tem o cachê que aumenta, né? Tipo, não é uma coisa que, Novidade, não sabia, não que a sabia. gente faz porque a gente tá ganhando tanto. Não, se a gente vai beijar, se a gente precisa, sei lá, de lingerie, então é um valor diferente. Foi acordado um valor com a gente que a gente não concordou. Era um elenco que a gente também não tava muito afim. Não vai Eu rolar. tô tranquila, eu acho que a minha imagem ali não vale esse valor. Exemplo. E que foi meu caso, né? Tipo, eu acho que eu não curto gravar, tipo, de biquíni, não curto gravar de lingerie e não curto fazer essas cenas. Como foi uma coisa que foi muito bem acordada, de tipo assim, vocês querem, vocês podem? Não, então não. Então é isso. Então vocês vão fazer a parte de vocês, que foi a parte, tipo, curtição, bebê e nananana. Depois acabou, a gente foi pra casa, a gente foi liberado. E aí rolou a cena que a galera que quis, que topou fazer, se divertiram horrores. Ali a pessoa se divertiu. Mano, foi absurdo. Mas aí, nesse podcast aqui, a gente também tem um momento que a gente faz algumas dinâmicas. Então a gente vai pra primeira dinâmica, Tá bom. que é basicamente, eu vou te falar uma hipótese aqui, e aí você escolhe uma... Enfim, tipo assim, você vai entender, ó. Por exemplo, se você só pudesse dançar um estilo pro resto da sua vida, qual seria? Rios, contemporâneo ou hip hop? Hip hop, porque eu acho muito mais amplo. A dinâmica de você estar em cima de um palco e dançar um contemporâneo, geralmente não é muito bem abraçado. Você tá num show, você tá num clipe, muito raramente pedem pra você dançar uma coisa diferente. Geralmente é mais voltado pro hip hop, uma coisa meio jazz funk, assim. Rios é uma parada em cima do salto, se eu não tô muito perdido, 100%. né? Nossa, eu tô É uma dançarina, dança sério. Você tá aí. Eu tô, Eu gosto muito de tudo. Tipo assim, eu me sinto muito confortável dançando contemporâneo. Adoro. Mas eu sei que pro mercado de trabalho isso não é muito fácil de acontecer. Eu fiz umas aulas de contemporâneo, só pra comentar aqui. E. Do nada, né? E não é uma dança. Eu fiz umas aulas de hip hop também. Mas ele Ah, não tem esse nível, não. Não é uma dança que envolve bastante chão também? Sim. Ai, pô, eu tô muito da dança, não esquece. Sim. Pode- Você tá, só falta Confia. começar a dançar, né? É, Então. não, nossa, meu Deus O do Gabi céu. dança, mano. Dinheiro ou fama?
Agora, o que acontece mais é que qualquer artista que tá começando vai começar se preferindo dinheiro, de tipo assim, preciso me manter, preciso, né, fazer as minhas coisas. Mas agora, tipo assim, que eu já tô construindo uma coisa minha, eu parei um tempo de dançar, parei semestre passado, tô voltando agora também, mas eu tô buscando mais por nome mesmo. Querendo ou não, muita gente prioriza muito o número. Que nem eu falei no começo, eu acho muito da hora vocês se chamarem e incentivarem artistas que também estão começando, tipo eu, porque muita gente, muitas marcas, muitas pessoas, muitos artistas valorizam muito mais o número do que a sua qualidade, sabe? Sim, de É fato, importante, né? de fato, você ter números, mas é importante você ganhar também. Então, é difícil a pergunta, mas acho que agora eu tô buscando mais público. A fama, no caso. Porque é difícil falar assim, né? A fama, tipo, não. A Maria acabou de falar que quer ser, mano, pisar na um que não quer conseguir comprar pão daqui a pouco, entendeu? Tipo assim, ó, não pisei ali na redondeza Não e tá dando esquece, né? O que muda na preparação de um clipe e de um show? O clipe, dependendo, ele já vai ter uma proposta, ele já vai ter um briefing, uma coisa pra te direcionar. Isso vai acontecer. Então, já sei, eu já vou estar preparada porque eu posso entregar. Às vezes tem a coreografia, então no clipe eu já sei o que eu vou dançar. Tem clipe que eles pedem um freestyle, mas coloca a música lá umas 2, 3 vezes, que já tá rolando quando gravam os artistas, e eu já tô na minha cabeça, tipo, dá pra fazer isso, isso, isso. Quando chega na hora de gravar é mais fácil. Quando é um show, tudo pode acontecer. Então a gente pode estar ensaiando pra um lugar, pra um evento e não ser a mesma estrutura, que isso pode rolar super. Conta também muito com o público. Eu já dancei com o Davi Kenaipe numa festa de 15 anos. Então, tipo assim, as músicas que ele tinha no show dele eram músicas, assim, que ele geralmente toca em show grande. Quando ele tocou pro pessoal, assim, de 15 anos, 16 anos, sei lá, e eu ter que dançar, tipo, me quebrando, assim, foi um baque, assim, eu tive que dosar um pouco do que eu ia entregar, por exemplo. Então, acho que a preparação no clipe, você tá mais preparada também de repetir. Tipo, posso fazer de novo? Não gostei. Pode. No show não tem como você, tipo, gente, apaga isso, pelo amor de Deus. No show não pode errar, né? Não Esquece tem que... isso, galera. Espetáculo, quando vai apresentar, assim, também envolve muito sentimento de, tipo, pô, minha mãe tá me assistindo, que legal. Pô, Meus amigos estão me assistindo, que E legal. eu fui num espetáculo que você apresentou no teatro, fica ali na Moca. Teatro Gamaro. Pô, mano, foi muito bom. Foi de verdade, muito bom, foi muito bom. E ela, tipo, a gente tava nesse lado do palco aqui, e ela entrou por aqui, e aí tem uma hora que, tipo, a galera pula, assim, tá ligado? Tipo, e a gente tava na primeira fileira, eu tava do lado da mãe dela, assim, e aí a Maria tava dançando, tipo, na nossa frente, assim. E, mano, tipo, elogiar até sua maturidade de... Eu sou uma pessoa do riso fácil, né? Eu sou uma pessoa do riso muito fácil. E você pulou na nossa frente, assim, com tanta sagacidade, mas você não se perdeu no seu personagem. Cara, achei muito bom, né? É muito legal. Tipo muito... assim, teve muito lance de luz também, então eu não tava enxergando vocês. Tem essa parada, Quando eu né? desci, que foi, mas daí já tava acabando também. Tipo mas, mano, foi bem. Eu segurei, teve que segurar. Foi bem demais. Muito lindo. E, tipo, você se sente mais à vontade no set, ali, gravando, ou no palco? Depende qual quem tá lá comigo. Tem clipes que eu vejo que as meninas me olham já, tipo assim, nossa, você não tem silicone? Você não tem cabelo? Você não tem... E tem essa, Tem muito isso, muito, 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 muito. E eu já tenho essa insegurança, então, assim, às vezes eu prefiro estar em um clipe, assim, só com os meus amigos, por exemplo. Isso acontece muito nessa comunidade de casting, você acaba conhecendo, tipo, fiz esse clipe com fulano, fiz esse clipe com ciclano. E aí quando a gente se encontra, tipo, nossa, que legal, a gente vai trabalhar junto amanhã. É muito mais legal, eu posso ter a liberdade de falar, olha, você pode gravar aqui pra mim, pra eu ter um conteúdo também? Eu gravo pra você, não sei o quê, esse apoio. Mas aí tem clipes que as meninas mesmas, elas têm uma rivalidade entre si, de tipo... olha como ela tá olhando. Olha como tá se comportando. Olha a roupa dela. Tipo, esse é meio chato. Pô, eu gostei que você tocou nesse tema, porque vindo pra cá, eu, tipo, pensei numa coisa que eu não tinha meio que pensado pra perguntar pra você. Eu assisti há um tempo uma série na Netflix que chama Ritmo Selvagem. É uma série... É uma novela colombiana, né? Todo mundo sabe que eu gosto bastante. Não. Você não gosta, não, amiga. Eu não gosto, eu amo. Não gostei.
E também tem uma outra série que tem uma temática muito parecida, só que eu não vou lembrar o nome. E fala sobre esse bastidor da dança. Tipo assim, não só dessa cobrança, ali mostra, tipo, os bailarinos, mano, se matando por um papel. Ali eles vão interpretar Romeu e Julieta em balé, digamos assim. E você tocou nesse assunto do bastidor do set. Mas como funciona esse bastidor no palco também, assim? Como que é essa luta por esse protagonismo? Eu vejo muito a dança como um cenário que existem 1000 opções, é tipo um leque mesmo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nesse negócio de, tipo assim, eu preciso aparecer, eu preciso ser o protagonista, se eu não for, eu vou ficar mal, não sei o quê. Existe muito isso, é muito em aula até, no dia a dia, não só em momentos, assim, de audição, que eu acho que é o caso que você tá me falando. Mas sim, isso sim. existe muito em aula. Então, às vezes, você faz uma aula de dança ali que dura 1 hora e nos 5 minutos finais o professor vai e fala assim: vai você que dançou bem, você que dançou bem e você que dançou bem. Eu quero que vocês 3 dancem pra galera. E se você não é chamado, você já se sente: nossa, então eu fui um lixo, nossa, eu não sei dançar e não sei o quê. E esse negócio do psicológico, ele tem que estar bom pra você conseguir trabalhar com isso. Uma coisa é em aula, que é esse exemplo que eu dei. Você não ser chamado pra um select, a gente chama isso de select. Tipo, quando ele realmente seleciona pessoas que ele quer ver dançar, que dançam bem. Abre a rodinha ali? Que abre a rodinha ali. Maneiro. Se você não é chamado, já me senti muitas vezes, tipo, nossa, será que eu não dei meu melhor? Nossa, será que eu tô dançando igual as pessoas e é por isso que eu não me destaquei? Já numa audição, é mais ou menos o mesmo mecanismo. A galera se doa, se faz o melhor sempre. Eu acho que o papel do dançarino, de todo artista, é ser melhor do que você. Então, se eu conseguir dançar bem hoje, o que eu posso fazer pra melhorar amanhã? Então, amanhã eu vou querer ser melhor do que eu fui hoje, não melhor do que quem tá do meu lado. Porque a vivência de quem tá do meu lado é outra. E aí volta no que a gente falou, de tipo assim, eu tô dançando do seu lado e eu sei que você dançou balé a sua vida inteira, você sabe dar 3 piruetas, 3 mortais, mas você nunca dançou com artista comigo. Então, pode ser que você fique nervosa e eu não. Ou pode ser que você consiga um papel melhor pela sua execução técnica do que a minha expressão consegue. E é um exemplo, sabe? Então, tipo assim, que nem eu falei, a dança ela não tem uma régua, ela não tem uma fórmula de é isso que eu vou fazer pra conseguir isso. É uma coisa muito... vai acontecendo e vai acontecendo tudo junto, sabe? Que nem tava competindo no HHI, tava fazendo show com o Gabi, tava fazendo as minhas aulas, tava estudando na faculdade. Tipo assim, tudo vai acontecendo. Então, nunca é uma coisa que a gente vê por partes. Isso é um pró e um contra da dança, né? Mas eu acredito que no meio dos artistas, no geral. Flui assim, né? Flui dessa maneira, exato. Pô, maneiro. Gostei muito dessa explicação que você deu, assim, porque ficou bem claro pra eu poder entender sobre essa parada, que realmente era dúvida, porque ali, lógico, tem o drama da série de criar uma existe guerra, esse né? drama. E é literalmente um drama. Existe, mas a forma que eu vejo é assim, né? Lógico que tem casos e casos de gente realmente ficar mal e parar de dançar, depois Brigas e voltar. afins. Brigas existem, sim, mas eu acho que eu sinto que é uma coisa muito mais de cobrança pessoal, sabe? Pode crer. De tipo, pô, o que eu tô fazendo então? Tipo, se eu não conseguir isso, então... É a pessoa mais desanima do que alguém meio que faz alguma coisa pra que ela pare, né? Exato, eu acho que é muito mais uma coisa interior. Se você sabe que, pô, isso não aconteceu, eu não peguei esse papel, eu não peguei esse trabalho por tal motivo e depois, no dia seguinte vai aparecer uma oportunidade pra você que você vai abraçar com tanto carinho. Então, tipo... Não tem por que Não tem desistir. porquê. Uma coisa que o Zenji estava falando aqui no começo do podcast é justamente sobre essa era digital. E eu sinto que, tipo, pandemia e pós-pandemia mudou muito tudo. Tudo mudou, né? E Tudo ficou digital. tudo ficou digital. Tudo. E acabou Sim. que, tipo assim, todas as profissões hoje elas têm que ter um pezinho ali na rede social. Você tem que produzir. Tipo assim, Concordo. você tem que ser um artista, você é uma artista, e você também tem que ser uma produtora de conteúdo. E você aderiu isso muito bem, já são mais de 30k ali nas suas redes sociais, isso é muito maneiro.
pô, você tá construindo seu público, sua rapaziada. Eu, como tô mais perto, eu vejo que seu engajamento não é só online, eu vejo que você é uma pessoa que movimenta pessoas na vida real. E, mano, uma pessoa que não tem o seu valor não consegue fazer isso, tá ligado? Se você não tem o seu valor, você não consegue movimentar duas pessoas pra estar em um local. Então, tipo, mano, você é uma pessoa muito gente boa pra poder movimentar a sua rapaziada perto de você. Que gostoso escutar isso, obrigada. Não, é de verdade, de fato. Mas, pô, falando de como criadora de conteúdo, assim, como que você sente que a dança foi afetada por essa era digital, assim, tipo, até mesmo falando de forma técnica, se você puder, e como que você se comporta como produtora de conteúdo? Você tem uma rotina? Se você só faz e fé em Deus, assim? Tá bom. Tipo, ó, eu acho que... Vamos falar de TikTok? Sim, TTK. Vamos falar. Se você me perguntasse isso na pandemia, eu teria uma visão totalmente diferente. Ia falar que eu sou muito contra, porque isso desvaloriza os dançarinos. Mas hoje em dia, olhando como também, com todas as aulas que eu tive na faculdade também, questão de movimentação, é muito legal ver que a galera tá a fim de dançar, a galera tá a fim de tentar pegar uma coreografia, tá disposta a... E o que aconteceu muito na pandemia, que eu vou usar o exemplo do Caco, que a gente já falou, ele é um professor que ele começou a lançar aulas online pra galera de todo o Brasil conseguir fazer. Então, você podia fazer na sua casa. Você não precisava sair e ir para um estúdio e fazer isso. Então, isso foi um diferencial dele que acabou dando muito certo, que acontece até hoje, sabe? Então, por causa de um vídeo que ele postou, por causa de uma aula que ele fez, que ele conseguiu ter essa repercussão, a galera se movimentou para dançar. E o que aconteceu? Quando eu voltei a fazer aula na Millennium, era uma academia já famosa de dança, e eu conhecia pessoas que também estão crescendo na internet junto comigo e que estão produzindo junto comigo. Então a gente gravava vídeos juntos, de aula mesmo. Então eu fazia uma aula e eu postava, e acabou que deu muito certo. Tipo assim, no começo, quando eu comecei a postar, todos os meus vídeos, tipo assim, dava uma viralizada legal e tudo mais, e aí eu continuei postando. Aí eu parei de postar um pouquinho e agora eu tô indo mais nessa fé em Deus. Mas o que eu acho sobre você ser produtora de conteúdo e você ser dançarina é você saber diferenciar o seu trabalho. Você vai se vender como? Você é uma produtora de conteúdo ou você é um dançarino? Porque são coisas diferentes. Acho que é muito legal trazer esse nicho de dança para todo mundo, pro TikTok, pro Instagram, para você conseguir alcançar a sua arte para mais pessoas. Mas será que você vai te limitar? De você ser visto apenas como um cara que faz dancinha ou como um dançarino? Porque são duas palavras, são dois termos que são para mim muito, muito significativos. Você... É que um diminui muito, né? Tipo... E você... Exato, e tipo assim, nem todo dançarino faz conteúdo. E nem todo... Isso é o mais essencial. Nem todo criador de conteúdo é dançarino. E é uma coisa que eu vejo que a galera confunde muito fácil. E até a galera marca, né? Que nem eu falei, os números são muito importantes. Entre uma dançarina e um produtor de conteúdo que dança, o que vai subir mais para a empresa, para o produto? Então, inclusive a gente teve o caso recente da São Paulo Fashion Week, onde as modelos, mesmo profissionais, as modelos e os modelos, eles estavam reclamando nitidamente de que as marcas hoje em dia eles estavam preferindo colocar na passarela. Quem tem número. É um influenciador que nunca desfilou, não que não tem técnica, estudo. Exato. Nossa, isso cabe muito na dança. Muito na dança, tipo assim, perfeitamente. Cuidado com o que você tá se dispondo, se dando valor, sabe? Como você tá construindo isso? Como você tá deixando as pessoas te verem, te reconhecerem como. Então, a mesma coisa, colocar uma pessoa que não sabe dançar, que não sabe direita e esquerda, para fazer um trabalho de dança e tirar o valor de todas as outras pessoas dançarinos que lutam, que estudam, que acordam cedo, que trabalham, que vão fazer academia, vai para uma aula de dança, fica lá por horas, depois volta, faz Então, tipo assim, tem que pôr na balança, sabe? Porque não adianta você ter número, cara, e você não tá disposto a fazer o papel que você foi contratado para fazer. Se você não entregar, né? você não tá conseguindo entregar porque você não tem estudo, porque você não tem técnica, porque você não vive a cultura de fato. Então, essa é a discrepância que eu acho absurdo. Mas eu sei que, né,
muita gente vai preferir os números porque é uma coisa que vai dar valor à marca, que vai lucrar a Financeiramente, né? Queria fazer uma dinâmica final. É um bate-bola, jogo rápido aí pra você poder responder. Então vamos começar com um artista que te inspira. marca. Gabi Mourado. Nossa, vocês viram aí, né? Vocês Gabi viram aí, né, produção? Esquece. Faz o seu, Esse me inspira também. faz o seu, não dá faz bem feito, sabe o que tá fazendo, chama a galera que sabe fazer também. Artista. Você é louco, ó. É, Me moral, inspira. rapaziada. Eu não paguei nada, viu, por isso, gente. Eu juro por Deus. Fiquei Então, sem chão depois desse... Acabou aqui o bate-bola, né? pode finalizar sim já. Não, continue. Mas muito obrigado, minha sócia. E um artista que te decepcionou, mas se quiser falar o mesmo artista, pode falar, tá? Que isso? Não teve nenhum que me decepcionou, porque a gente não tá ali no trabalho pra, né, encher a bola do artista. A gente tá ali pra fazer o nosso. Mas um que eu esperava que fosse super da hora e que não foi tanto, que fez lá o seu rapidão e vazou já, foi o Livinho. E um job inesquecível. O da Casas Bahia foi foi a primeira vez que eu apareci na televisão. E o da Riachuelo, que a gente fez um flash mob na Paulista e tal. E a gente tava em Dayatuba competindo, a gente teve que ir rapidão voltar pra São Paulo, pra depois voltar pra lá, pra depois... Foi, mano, muito O da legal. Riachuelo foi o da Barbie? Foi da Barbie. Cara, da hora. E fala uma curiosidade sua. pra Uma gente. curiosidade minha? É. Cara, não sei. Maria é vegana? Vegana? Vegana. Não sei se isso conta como uma curiosidade, mas eu não como carne e afins, animais, desde muito novinha. Eu sei porque um dia a gente foi fazer um clipe, aí eu tive que... E eu levei manteiga de amendoim. É verdade. Então, por isso que eu tenho esse conhecimento, dessa curiosidade. Boa. Que tipo de job você gosta mais de fazer? Show, publi ou palco? Se bem que você deu uma respondida nisso, você falou que depende muito de quem tá lá, né? Depende muito, mas eu gosto muito de fazer clipe. Clipe. Acho muito legal. E uma palavra que resume a sua relação com a dança. Amor e arte. É isso, Mariazinha. Gostou muito de estar aqui? Gostei, muito obrigada, gente, por me escutar. Foi muito legal. Pô, a gente que agradece aí, a gente tá gravando, né, nossa primeira temporada, e é o que você falou, eu quando idealizei todo o projeto KTZ e o KTZ Cast, eu gostaria que alguém tivesse esse olhar que eu tenho pelos artistas independentes, porque eu sou um, afinal das contas. Minha rapaziada, a gente vai ficando por aqui, esse foi o podcast com a Maria Augusta, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, siga Maria nas redes sociais, siga meu mano Zende nas redes sociais, eu, Gabi Mourado e o canal 14, o KTZ Cast. Até mais, rapaziada. Tamo junto. Valeu.